E aí, você tem escutado o que seu filho tem para falar? Às vezes na clínica, enquanto psicólogas de crianças e adolescentes, a gente recebe muitas queixas dos pais. Em determinado momento eles já não conseguem mais falar com seus filhos. E a gente pensa que isso aconteceu num determinado momento. Porque agora ele é adolescente, tem outros interesses e está mais difícil a comunicação. E a gente vai entender que não, que na verdade a comunicação ela é também aprendida e construída nessa relação familiar. Então a gente precisa começar a pensar na comunicação, na fala, na escuta com os nossos filhos desde muito antes, desde muito pequenininho. Eu poderia até dizer que a gente precisa pensar como que estava a tua escuta do teu filho quando ele começou a chorar as primeiras vezes, ainda bebê. Como é que era escutar o choro dele, como é que era atender aquela requisição que ele fazia, como é que era atender aquele choro. E aí a criança vai ficando maior e começa a falar e aprende as palavras, e se comunica e vai se comunicando também pela fala. E eu digo também porque quando a gente pensa em escutar as crianças, a gente não precisa só ouvir o que elas falam, mas a gente precisa escutar o que elas falam na brincadeira, no comportamento, no choro, na birra. São comportamentos que às vezes a gente só quer calar. Para de chorar, não pode fazer birra, não pode se comportar dessa forma. E a gente pula a compreensão e entendimento desse comportamento dela e não escuta o que ela tá falando. Porque a gente tem muita coisa para fazer, porque tá uma correria, porque criança, na nossa idealização, criança talvez não tenha o que falar. Criança não sabe nada, criança só tem que escutar, criança tem que ouvir o que o pai e a mãe têm para falar. E aí lá na frente, quando ela vai ter lá 13, 14 anos, a gente aparece com a queixa de que a gente não consegue conversar com os nossos filhos. Pensando nisso, é importante que a gente reveja essa questão e esse olhar para a criança já de muito antes, quando ela ainda é pequenininha. Então, quando a criança fala uma bobagem para nós adultos, aquilo é o mundo dela todo, uma brincadeirinha, a pedrinha que ela achou no meio do caminho, chegando na casa da avó. Como que a gente escuta isso? Como é que a gente conversa com a nossa criança e como é que a gente dá valor àquilo que ela tá falando? Porque se toda vez que a criança se comunica, a gente não escuta, deixa pra lá, fica quieto, agora não é hora de criança falar. Por que a gente espera que numa idade um pouco mais avançada, ela vá querer se comunicar com a gente? Então, é muito importante você ouvir e conversar com o seu filho.